Aí, Laura, de vez em quando você vem aqui, ó, nesse aqui, porque aqui vai estar, tipo, o irmão bem querendo entrar. A Rodeli. A Rodeli já apareceu aqui, ó. Tá meio bambo. Eu vou convidar a Adilson? Compartilhar com a Adilson? Não. Deixa eu ver o que eu faço. Aí tá bambo, tá vendo? Ah, deixa ela bem quieto. Ixi, não deu pra falar. Aqui na secção de... Eu vou fazer isso. Vou silenciar para não sair dela. Não. Nós vamos começar agora o culto de mulheres. Vamos. Todo mundo recebeu o nada. Deus seja louvado. Amém. Vamos pedir um hino. Damos início a este culto de mulheres em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer tudo para o Senhor de forma excelente hoje, todos os dias da nossa vida. O hino 73. O hino 73, ele é, se as irmãs verem, ele é uma alusão ao Salmo 23. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pode começar? O Senhor é o meu pastor, nada deixará me faltar. Com a sua mansidão, em verdes pastos faz-me andar. Refrigério, fé e paz, minha alma nele achou. Nas veredas celestiais, os meus passos Jesus firmou. Se eu tivesse que andar pelo vale da morte, ó Deus, eu não teria
Porquanto estou nos braços teus, tua vara, ó Senhor, me conserve em retidão. Teu cajado divinal traz consolo ao meu coração. Uma mesa para mim, ó Senhor, tu vens preparar. Com teu óleo vens me ungir. Fazes meu cálice transbordar, a bondade e a mercê, minha vida seguirão. Para sempre habitarei com meu Deus na eterna mansão. Glória a Deus, aleluia. Antes da gente pedir o segundo hino, o Senhor traz à frente aquela parte do livro de Êxodo, aonde vai falar sobre coragem, temor a Deus e propósito. Livro de Êxodo, se alguém quiser ler em casa, porque ainda não é a palavra, vai estar lá no início de Êxodo. Porque existem mulheres na Bíblia que não tem muitos capítulos dedicados a elas, mas mudaram o curso da história. Sifrá e Puá, lembra do nome dessas duas mulheres? Elas aparecem em apenas alguns versículos lá de Êxodo, mas a decisão que elas tomaram no momento crucial da história preservou uma geração inteira de Israel. Elas eram parteiras hebreias. E aí, em um período de grande opressão, o povo estava crescendo muito no Egito e o faraó temeu que eles se tornassem fortes demais. Então o rei do Egito tomou uma decisão cruel. Quando ajudardes as hebreias no parto, se for filho, matai-o. Então, se fosse menino, a ordem de faraó era para matar. Mas a Bíblia diz algo poderoso que vai virar a história. Aleluia! As parteiras, porém, temeram a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem mulheres aqui que temem a Deus nessa noite, e esse temor fez com que elas desobedecessem ao decreto do rei mais poderoso da terra. Hoje Deus quer fazer isso com a gente aqui nesta noite. Quer levantar mulheres com o mesmo espírito de Sifrá e Puá. Aleluia. O que Faraó representa aqui? Representa um sistema que quer matar destinos até mesmo antes de nascer. Glória a Deus. Hoje existem muitos faraós modernos. Sistemas que tentam destruir famílias, pressões emocionais, abusos, traumas, vozes dizendo, você não vai conseguir. Mas Sifrá e Puá nos ensina algo poderoso nessa noite. Elas arriscaram a própria vida delas, porque naquele tempo desobedecer Faraó significava morte. Mas elas decidiram, nós obedeceremos a Deus, e nós vamos obedecer a Deus e a tua palavra. Aqui na igreja, no nosso culto de mulheres, nós acabamos de fazer uma dinâmica agora. Uma mulher que teme a Deus não se dobra para o pecado, não aceita destruição na família, não negocia os princípios bíblicos e não permite que o inimigo mate o futuro dos seus filhos. Glória a Deus. Mulheres são guardiãs de destinos. Aleluia. Aqui como Sifrá e Puá nessa noite. E Deus deu de trazer à frente. Vamos chamar mais um hino agora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos chamar o hino 54? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar ele com toda a alegria da nossa alma. Glória a Deus, Santo Jesus, aleluia. Bendito seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. O hino 54. Glória, glória, glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Grandioso és tu, Jesus, Rei da verdade. Nenhuma força pode te vencer. Aniquilaste as hostes da maldade e te assentaste à destra do poder. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Jesus, o Rei da glória, de majestade coroado estás. Em tudo, Pai, te concedeu vitória, e a vitória aos teus fiéis darás. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, ó divinal Cordeiro. Teu nome todos hão de confessar perante ti, ó santo e verdadeiro. Todo joelho há de se dobrar. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos pedir um hino agora para a oração. Glória a Deus. Pastor, eu vou ficar em casa. Hino 218. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém para os irmãos que estão na live. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hino 218, em nome do nosso Redentor. Em nome do nosso Redentor, oramos a ti, ó Deus, ó vem com teu calor, com teu divino amor, visita os filhos teus, com fé nos prostramos, ó Senhor, em santa adoração. Queremos te ouvir e tua voz sentir, ó, põe-nos em comunhão. Bendito és tu, ó Criador, Altíssimo e fiel. O céu teu trono é, de ti provém
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar a Deus, apresentar os pedidos de oração por saúde, por causas, por famílias, por testemunhados dessa graça, pelas nossas famílias, pelo motorista da escola da Ana Cláudia, o motorista que leva as meninas para a PAI, os alunos, né? Nós vamos orar por ele, pela professora da Ana Cláudia, pela monitora. Louvado seja Deus. Vamos apresentar todos os pedidos em oração. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, graça nós te damos por mais uma célula, um culto misto que nós abrimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas faltas, falhas, erros, pecados que cometemos, por fala, por olhar, por comportamento. Muitas vezes nós falamos para nós mesmos aquilo que nós queremos fazer, não fazemos, como Paulo dizia. E aquilo que não queremos, acabamos por fazer. Glória a Deus, aleluia. Nós te pedimos, já começamos esta oração pedindo para ti, Deus. Acolha esta oração, receba esta oração, receba o louvor da tua igreja nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, apresentamos os hinos que foram entoados e os demais hinos. Se houver algum testemunho, Senhor, que o teu Espírito Santo conduza tudo neste culto. Glória a Deus, revela a tua palavra para que venha redarguir e exortar a todos nós que estamos ouvindo. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Como tu deste sobre Zifrá e Puá, as parteiras que estavam naquele momento trazendo à vida Moisés, o libertador de Israel, que já tinha um destino predestinado por ti na face da terra. Elas também foram levadas ali pelo teu Espírito, porque decidiram não obedecer o homem e foram temer ao Senhor. Aleluia, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nesta noite, creiamos que nós estamos falando com mulheres que temem a ti, que temem a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe todo o ministério, não só da Primitive, mas de todos aqueles que levam a tua obra a sério, que obedecem a tua palavra, que obedecem os princípios bíblicos, a doutrina dos apóstolos, o qual o Senhor deixou na Bíblia Sagrada, para que nós tenhamos temor e tremor diante da tua palavra. Nós te pedimos também, Senhor, nesta noite, aleluia, pelo irmão Pedro, ancião da tua igreja, aleluia, pela netinha dele que está na cidade de Ribeirão Preto, a nossa irmãzinha Ágata, tem 1 aninho e pouco de idade, tem uma enfermidade também no intestino, que o Senhor possa libertar ela por completo, e nós daremos glória e louvor na tua casa, contaremos esta obra. Nós te damos graça por tudo e em tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o qual é bendito por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Apenas eu nunca mais. Você não faz isso comigo. Glória a Deus, Santo Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos louvar um hino agora para a liberdade dos testemunhos. A pastora dele falou que você nunca tinha perdido uma pessoa. Hã?
sala que eu falo com ela. Da outra professora que eu tinha perdido. Ah, é. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Hino 410. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Deus. Glória a Deus. Oh, rosa de Saron, Igreja de Jesus, o teu celeste esposo, a glória te conduz. Prepara-te, pois ele muito breve voltará. A glória que te espera já preparada está. Com celestiais adornos espera o teu Senhor, vestida de justiça e do divino amor. Dileta és de Cristo, que vida te dou, a fim de resgatar-te, seu sangue derramou. É grande tua glória, ó rosa de Saron. Consagra-te a Cristo de todo o coração. Em breve no teu reino gloriosa entrarás, e a face do esposo no céu contemplarás. Glória a Deus, aleluia. Esse hino é tão lindo que me faz chorar. Glória a Deus. Nós estamos na liberdade dos testemunhos. Deus seja louvado. Se alguém sentir alegria de contar algum testemunho, pode vir aqui na frente contar. Amém. O testemunho que eu tenho para contar é sobre minha mãe. Eu moro 3 quadras da casa da minha mãe. Minha tia ligou falando que ela não estava bem. Eu cheguei lá, ela estava gelada, estava pálida e ela é da minha cor, nós somos negros. Glória a Deus. Ela estava pálida e gelada. Aí eu falei que ia chamar a ambulância. Mas eu ligava, caía em outro setor, em outra cidade, não caía aqui em Santa Barra.
Aí eu chamei Uber, e nós fomos para UPA, né? E minha mãe foi atendida às pressas. Ela teve um problema no coração, o coração dela estava inchado e ela estava sentindo tipo fraqueza, não estava conseguindo andar, nem falar. Eles atenderam ela, falou que o coração dela, as batidas do coração dela aumentava muito, depois caía. E ali da UPA, tiveram que levar ela para o hospital, para Santa Casa. Aí nós fomos atendidos lá rápido, né, com urgência, e ela foi direto para a UTI. Aí na UTI descobriu outros problemas de saúde que a gente não sabia que ela tinha. E os médicos disseram que não ia dar esperança para nós, que minha mãe não ia sair da UTI. A minha mãe não, pela idade, 77 anos, com várias enfermidades, os médicos falaram assim que não dava esperança para a família. Aí minha mãe ficou por 12 dias no hospital. E ela está em casa. Agora minha mãe está em casa. Glória a Deus. Fazer uma semana. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Ela Deus. falou assim que está muito feliz com Deus, porque se não fosse Ele na vida dela, ela não estava aqui, né, agora. E se Glória não a Deus. fosse Ele, ela não ia suportar passar tudo que ela passou na UTI, né, Glória a na Deus. sala de Glória a emergência. Então, glorifica a Deus, né? E também Glória minha a mãe teve uma Deus. experiência Aleluia, espiritual com Deus, assim, tipo um sonho. Nesse sonho mostrava as coisas que ela faz aqui na terra e que desagrada o Santo Espírito do Senhor. Glória a Então Deus. ela voltou mais consciente de que ela tem que dedicar a vida dela, o tempo dela, para Deus. Porque somente Glória a Ele Deus. pode nos livrar e nos salvar. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã. Amém. Alguém mais? Pode por assim, né? Glória a Deus. Deus seja louvado, irmã. Amém? Eu também sinto de contar um testemunho que Deus fez na minha vida quando eu tinha 24 anos de idade. Hoje eu tenho 49, já tem um tempinho, né? Quando Deus dava aquela parte de falar sobre as parteiras, me veio esse testemunho à frente. Eu não podia ter filhos e eu tinha um problema sério, né? E não podia ter filhos. E aí, com o tempo, descobriu, precisou fazer uma cirurgia. E aí eu fiquei grávida. Só que nessa gestação, eu sofri uma agressão física muito forte. E aí eu tive uma ameaça de aborto. Uma ameaça de aborto, eu estava grávida de 3 meses. E fui para a UTI, fiquei 37 dias na UTI. E depois falaram que não ia sobreviver, que não ia vingar, que não ia dar certo, que ia ter problema. E eu cheguei em casa, eu morava com os meus pais. E o meu próprio pai falou, é melhor que não dê certo, porque ele não sabe como vai ser, né? Mas eu me agarrei ali, eu não servia a Deus na época, eu me agarrei e algo me dizia que ia dar certo. Que ia dar certo sim, que eu ia ser mãe, que era um sonho meu desde criança. E ali passaram-se todos os meses, aquela criança não mexia na minha barriga. E eu sentia muita falta de ar, muita crise de bronquite. Quase toda semana eu tinha que ser socorrida pelo hospital para ver se a criança estava viva, porque como ela não mexia, e eu tinha que tomar medicação para bronquite. Quando a gente está grávida, todo mundo sabe que não pode tomar, porque é risco para o bebê, né? E eu arrisquei ali, mas o Senhor já estava comigo naquele momento. Né? Aquela criança que não mexia, quando deu o dia 12 de dezembro de 2000, às 7 horas e 17 minutos, nascia o meu milagre.
que chama Laura hoje, e o Senhor foi com ela. Ela tem algumas limitações, mas até hoje o Senhor tem preservado ela. Eu louvo e agradeço a Deus por essa grande obra que o Senhor fez na minha vida. Mais alguém quer contar algum testemunho? Então está encerrada a liberdade, Deus seja louvado. Amém. Vamos louvar um hino agora, 453, para a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quatro, cinco, três. Aí, ó, pastor. Glória a Deus. Logo, logo. Só acreditar. Vamos começar então. As riquezas da terra não te peço, Senhor, pois o ouro e a prata têm pequeno valor. Com fervor eu te rogo, ó eterno Deus meu, que conserves escrito o meu nome no céu. O meu nome no céu, escreveste, Senhor, no teu livro da vida, por teu grande amor. Que ventura sublime, que tesouro sem par, pois verei teu semblante, ouvirei teu falar. O meu nome não risques do teu livro nos céus, pois piedoso e justo sei que és, ó bom Deus. O meu nome no céu escreveste, Senhor, no teu livro da vida, por teu grande amor. Tu me predestinaste para ser filho teu, para ser teu herdeiro com os santos no céu. Como posso pagar-te essa grande mercê? Pois em mim colocaste a esperança e a fé. O meu nome no céu escreveste, Senhor, o meu livro da vida, por teu grande amor. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos abrir a Bíblia na palavra que o Senhor revelou no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 23. Capítulo, quer uma Bíblia? Capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos começar a leitura. Amém? Vamos ficar em pé? Minha mãe nem achou, né?
Vamos ficar em pé para ler a palavra. Que é mãe? Atos 23. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem: não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço, alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Aleluia! Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam, vocês e o conselho dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho, finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes, nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo importante para contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente sob pena de castigo divino que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão apenas esperando a sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida escreveu a seguinte carta ao governador:
de Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações, glória a Deus. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Então levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa, sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou mesmo de prisão. Fui informado, porém, que uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antípatris. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte. Enquanto a cavalaria prosseguiu com ele, quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Até aqui, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Podem se assentar, minhas irmãs. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra poderosa Deus envia nessa noite. Aqui nós não vamos falar só de Paulo, nós vamos falar de Cristo nessa parte. Existe um momento na caminhada cristã em que obedecer a Deus não vai trazer aplauso para a sua vida. Você não vai ganhar amizade, você não vai ganhar conforto, mas você vai ganhar perseguição. Paulo estava exatamente nesse ponto. Ele não estava sendo julgado por crime, ele não estava sendo acusado por corrupção, ele não estava sendo condenado por violência. Ele estava sendo julgado por anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O evangelho que salva, mas que também confronta. E Atos 23 vai nos mostrar algo profundo. Quando homens conspiram contra a igreja, Deus continua governando a história. Quem é a igreja? Somos cada um de nós que estamos aqui. Glória a Deus. Esse capítulo não é somente sobre Paulo, é sobre como Cristo protege a sua missão na face da terra. Glória a Deus. Paulo foi preso em Jerusalém. Os líderes religiosos queriam a sua morte. Então ele é levado diante do Sinédrio, o tribunal religioso mais poderoso de Israel. Ali estavam fariseus, estavam saduceus, sacerdotes, doutores da lei, todos reunidos para decidir o destino de Paulo. Mas algo extraordinário vai acontecer. Quem está no controle não é o Sinédrio. Glória a Deus, aleluia. Quem está no controle da tua vida, da tua história, dessa perseguição que você está enfrentando, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que está. Qual é o primeiro ponto que a gente chega aqui? Uma consciência limpa diante de Deus. Atos 23:1. Homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Paulo vai começar a sua defesa aqui com algo surpreendente. Ele não apela para a influência, ele não apela para a política, ele não apela para a defesa prática, ele fala de consciência. Aleluia! Porque o cristão verdadeiro não vive primeiro diante dos homens, ele vive diante de Deus. A palavra grega usada para consciência significa saber junto com Deus, ou seja, minha vida está alinhada com aquilo que Deus sabe sobre mim. Aleluia! O problema de muitos cristãos hoje é que vivem preocupados com reputação, glória a Deus, aparência, opinião pública, mas Paulo estava preocupado com a sua consciência diante de Deus. A religiosidade sem Cristo, ela produz violência,
sequência, está no verso 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que ferissem a boca de Paulo. Glória a Deus. Antes mesmo de Paulo terminar de falar, ele é agredido. Glória a Deus. Quem mandou bater nele? O sumo sacerdote. Isso vai revelar o quê? Que toda religião sem Cristo se torna perseguidora da verdade. E quem é a verdade? A verdade é Cristo Jesus. É o sangue dele derramado na cruz por amor da nossa alma. Os homens que deveriam defender a lei estavam batendo em quem pregava a graça. Glória a Deus. Sempre que a religião começa a perder Cristo, ela se torna legalista, ela se torna autoritária, ela se torna violenta. Foi assim com o Senhor Jesus, foi assim com Paulo. Mas lá no verso 6, Paulo percebe que o sinédrio estava dividido. Tinha dois grupos: fariseus, que acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjos, acreditavam em vida espiritual, e os saduceus, que negavam todas essas coisas, negavam a ressurreição, negavam a vida espiritual e negavam os anjos. Então Paulo declara: eu sou julgado pela esperança da ressurreição dos mortos. Isso explode uma discussão no tribunal. Uma verdade é que a ressurreição não é um detalhe do cristianismo, ela é o coração do evangelho. Sem ressurreição não tem vitória, sem ressurreição não tem redenção, sem ressurreição não tem esperança. E Cristo ressuscitado é a nossa base, é a base da fé cristã. Quando tudo parece perdido, Cristo se manifesta. Esse é onde Deus enviou a palavra, aonde Deus quer chegar nesta noite. Glória a Deus. Paulo tem bom ânimo, porque assim como de mim testificaste em Jerusalém, importa que testifiques também em Roma. Paulo estava preso, perseguido, ameaçado de morte, mas naquela noite o Senhor apareceu para ele e disse duas coisas poderosas: tem bom ânimo, aleluia. Nós vemos essa expressão na Bíblia Sagrada diversas vezes. O Senhor Jesus utilizou ela para o paralítico, para a mulher do fluxo de sangue, para os discípulos no mar. Ele estava dizendo: eu continuo no controle. Aleluia, eu continuo no governo da tua vida, eu continuo no governo do teu trabalho, eu continuo no governo da tua casa. Glória a Deus. E quando ele fala vai testificar de mim em Roma, ele está dizendo: Paulo não morreria em Jerusalém. Vocês percebem isso? Paulo não morreria em Jerusalém, porque Deus tinha um propósito. Aleluia! As conspirações humanas não frustram o plano de Deus. Glória a Deus! Mais de 40 homens fazendo um pacto de morte. Não comeremos nem beberemos até matar Paulo. Era uma conspiração religiosa, um plano organizado. Aleluia! Mas Deus faz algo extraordinário. Deus vai usar o sobrinho de Paulo, ele vai descobrir o plano, ele avisa o comandante romano e Paulo é transferido para outra cidade com escolta militar. Aqui tem um detalhe: para proteger o apóstolo, o missionário, Deus usou um menino, um comandante romano, 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros. Quando Deus decide preservar alguém, nenhuma conspiração vence. Aleluia, Jesus. Aqui vai falar de Cristo, glória a Deus. Ele aponta para Cristo aqui. Porque assim como Paulo, o Senhor Jesus também foi julgado injustamente, foi acusado por líderes religiosos, foi levado diante dos tribunais, mas existe uma diferença. Paulo foi poupado, aleluia, mas o Senhor Jesus não foi poupado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus vai governar mesmo quando parece que Ele está em silêncio. O Evangelho sempre vai gerar oposição na sua vida. Quem tem promessa não vai morrer antes do propósito se cumprir. Talvez hoje você esteja vivendo um momento parecido como o do apóstolo Paulo.
Talvez existam acusações, perseguições, injustiças, conspirações, mas Deus me trouxe aqui e revelou esta palavra para dizer: tem bom ânimo, glória a Deus. Porque aquilo que Deus falou sobre a sua vida vai se cumprir, glória a Deus nas alturas. Paulo não morreu em Jerusalém, ele chegou em Roma, porque quando Deus decreta um destino, nenhum complô consegue impedir, glória a Deus. E a mesma voz que falou com Paulo, ela ecoa no meu coração, e tenho certeza que no coração de vocês. Eu já estava chorando nos hinos, sentindo a presença de Deus. Aleluia! E a mesma voz está falando: tem bom ânimo. Cristo ainda governa, Cristo ainda sustenta, Cristo ainda cumpre promessa. Quem tem promessa de Deus pode atravessar tribunais, pode atravessar perseguições, pode atravessar conspirações, mas não morre antes do propósito se cumprir. Glória a Deus! É isso que Deus manda nesta noite, uma palavra poderosa, aonde nem tem perseguição que vai fazer você desviar do caminho e da missão que Deus propôs na sua vida. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos orar a Deus para agradecer o culto, a célula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ana Paula, vem aqui orar. Fazer oração. Glória a Deus. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai que está no céu. Nós te damos graça pelo culto, pela célula que foi aberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelos hinos entoados, pelos testemunhos que o Senhor deu graça de contar para a tua igreja e para as pessoas que estão nos ouvindo do lado de lá do telefone. Na live, Senhor, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que precisam da sua bênção. Aleluia, Jesus. Nós te damos graça pela palavra, aonde o Senhor revelou em Atos 23, falando do apóstolo Paulo, da prova que ele passou, mas ele era um homem obstinado, ele era um homem que o Senhor converteu ele. O Senhor converteu. No mesmo dia ele já recebeu todos os dons espirituais. Nenhum tipo de religião pegou aquele homem. Glória a Deus nas alturas. E ele foi perseguido. Fizeram um complô contra ele. Fizeram um pacto, aliança para matar o teu servo, Senhor. Mas quando o Senhor tem uma obra na vida de um servo, de uma serva de Deus, pode passar por tribunais, pode colocar algema nos pés e nas mãos, pode entrar dentro da penitenciária, que o Senhor governa tudo, o Senhor utiliza aquilo que é contra a favor dos teus servos na face da terra. Nós te damos graça por esta palavra poderosa e gloriosa, por tudo e em tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar o nosso 483. 483. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
483, cidadão do céu. Ó Deus bendito, sou pequenino, mas já caminho pelo teu ensino. Sou neste mundo um peregrino, mas me fizeste cidadão dos céus, vivo alegre, em paz te sigo. Nada receio, pois estou contigo neste deserto, em ti me abrigo, já me fizeste cidadão dos céus, és minha força e segurança, és meu apoio, minha esperança, és minha vida e confiança, já me fizeste cidadão dos céus. O apóstolo Paulo entrou naquele tribunal como prisioneiro, aleluia, mas no céu ele não era prisioneiro, ele era o embaixador do reino de Deus. Os homens queriam calar a sua voz, mas Deus estava preparando uma plataforma maior. Jerusalém não era o fim e Roma estava no destino. Talvez alguém aqui hoje esteja vivendo isso, aleluia, batalhas invisíveis, traições, perseguições, injustiças, acusações, mas acabou. O Senhor está falando, olha para a tua vida. Você fala assim, acabou para mim, glória a Deus, mas o Senhor apareceu e vai aparecer na tua vida por esta palavra e vai te dizer, tem de bom ânimo, porque aquilo que Deus falou sobre a tua vida ainda não terminou. O tribunal de acusação não é o fim, a perseguição não é o fim, a dor não é o fim, o cansaço que você está sentindo não é o fim. Se Deus prometeu, Roma ainda te espera, aleluia. Quem carrega uma promessa de Deus dentro da alma pode atravessar perseguição, prisão, conspiração, mas não morre antes do propósito de Deus se cumprir. Glória a Deus, aleluia. A paz, a comunhão, a piedade, o amor e os dons do Espírito estejam em nossa alma por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Ai, Senhor.